E hoje, fazendo a exposição de Amós, capítulo 6. Amós 6, de 1 a 14. Abra sua Bíblia comigo para examinarmos esta passagem. Amós 6, de 1 a 14. Está escrito assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até ao ribeiro da Arabá. Texto pesado, não? E esse texto vai tratar do seguinte tema: as loucuras de uma nação rendida ao pecado. As loucuras de uma nação rendida ao pecado. É um fato inquestionável que Israel, referindo-me às 10 tribos do norte, se corromperam teológica e moralmente. Isso nos 209 anos da sua existência, de 931 a 722. Nesse reino do norte governaram 19 reis, 8 famílias ou 8 dinastias diferentes. E há um estribilho que se repete em todos os reinados: andou nos caminhos de Jeroboão, andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei que estabeleceu um novo culto, uma nova divindade, novos templos, novos sacerdotes. Ou seja, levando a nação inteira a adorar bezerros de ouro, em vez de adorar ao Senhor. Porque o povo se corrompeu teologicamente, doutrinariamente, biblicamente, o povo se corrompeu consequentemente, de forma assodadamente, na crise moral.
Ou seja, a teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Quem tem uma teologia errada jamais poderá ter uma ética certa. Esse é um fato absoluto. Consequência dessa postura de Israel de amar a violência em vez de promover a justiça, Deus sentencia a nação ao juízo. E você vai ver isso. E eu peço que você leia comigo 3 textos. Vou pedir para botar na tela, por favor, Amós 5:27, para toda a igreja acompanhar a leitura comigo. Amós 5:27, vamos todos juntos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Agora 6:7, vamos juntos? Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Agora 6:14, todos juntos. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até o ribeiro da Arabá. Em outras palavras, quem livra o povo é Deus. Mas quem traz disciplina para o povo rebelde é Deus. Em outras palavras, Israel não caiu nas mãos do império assírio, porque esse império era poderoso demais e Israel era fraco demais. Foi Deus quem os entregou. O mesmo acontece com Jerusalém mais tarde. Você nota lá em Daniel capítulo 1, versículo 1, que Deus entregou os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, o Deus a quem servimos é o Deus de toda graça. Mas não podemos zombar desse Deus, achando que ficaremos impunes diante da rebeldia e da desobediência. Então vou passar aqui a examinar o texto com vocês. Primeiro ponto, uma liderança acomodada no pecado, versos de 1 a 3. Notem comigo em primeiro lugar que eles estavam confiantes de seus privilégios espirituais. Olha o versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Então ele está fazendo uma denúncia, embora Amós é aqui do reino do norte, ele está profetizando no período de Jeroboão II, que teve o segundo maior, o mais longo reinado no norte, 41 anos, período áureo de prosperidade. Eles estavam também vivendo de maneira tranquila, à vontade, despreocupados, autoconfiantes, assim como nesse tempo também lá em Judá. Então, preste atenção nisso. Eles estavam pensando assim: nós somos o povo da aliança, podemos fazer o que nós quisermos, nada vai nos acontecer, nada vai nos atingir, estamos blindados, somos filhos de Abraão, estamos com a nossa segurança inabalada. E essa falsa segurança deles levou-os a pensar que mal nenhum os alcançaria. Então estão vivendo à vontade, sem nenhuma preocupação. Segundo, eles estavam confiantes na sua inexpugnável geografia. Verso 1 diz assim: dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Por que estão falando isso? Tanto Samaria quanto Jerusalém foram construídas sobre monte. E naquele tempo, onde não tinha torpedos, onde não tinha bombas, onde não tinha esses instrumentos das guerras modernas, o exército tinha que caminhar. Uma cidade num alto era inexpugnável, aparentemente, a não ser que o exército inimigo começasse a cercar a cidade e fossem fazendo rampas. Então, o que aconteceu com Samaria? Samaria ficou 3 anos cercada pelo Império Assírio, construindo rampas. Ou seja, foi o que aconteceu em Massada. Vocês se lembram disso? Quando 1000 judeus no ano 70 se refugiaram em Massada, uma fortaleza às margens do Mar Morto, e os romanos
foram construindo rampas, até que o ataque acontece. Então, o que está acontecendo aqui? Samaria e Jerusalém estão sobre montes, muralhas, castelos, torres. Eles estavam confiantes na sua geografia. A confiança deles não estava em Deus. A confiança deles estava na sua posição estratégica dentro da geografia. Se você ler comigo, eu vou lá, não precisa abrir, 2 Reis 17, 5 e 6, retrata essa questão da confiança deles. Eu vou ler aqui para vocês. 2 Reis 17, 5 e 6. Está escrito assim: porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Por que sitiou 3 anos? Porque uma cidade amuralhada, no topo de uma montanha, não era fácil de conquistar. Então estavam confiados nessa geografia. Mas em terceiro lugar, eles estavam confiantes em sua posição social. Versículo 1 ainda diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Ou seja, classe aristocrática, gente rica, gente poderosa, gente nobre, gente que vive em palácio, gente que dorme em cama de marfim, gente que contrata músicos para enlevá-los, gente que está vivendo numa situação privilegiada socialmente. Não, nada vai nos atingir, nada vai tirar o nosso conforto. Eles estão vivendo como que numa blindagem social. Tem dinheiro, tem luxo, tem riqueza, tem poder nas mãos. Estavam confiando nisso. Mas mais do que isso, eles estavam confiantes em seus pretensos predicados morais. Veja o verso 2 comigo. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. Eles estavam se achando melhores. Aqueles povos caíram, aqueles povos sofreram reveses, porque eles são menores, eles são menos importantes, eles são menos fortes, eles são menos poderosos. Nós não. Quem vai nos atacar? Quem vai nos dominar? Quem vai nos conquistar? Nós temos pedigree, nós temos riqueza, nós temos um legado espiritual. Nada, ninguém vai nos abalar. Eles estavam governados por quê? Por uma presunção. Presunção. Quinto lugar. Estavam confiantes de suas conquistas políticas, porque eles estão afirmando aqui, preste atenção nisso no versículo 2, passai a Cauné e veja, dali de Ramate, depois descer a Gate dos filisteus. Essas eram regiões que haviam sido conquistadas. Vamos entender isso aqui. Amós está governando no período mais áureo do Reino do Norte. Quem governa o Reino do Norte nesse tempo? Jeroboão II. Jeroboão II pertence à dinastia de Jeú. A dinastia de Jeú foi a dinastia que foi levantada por Deus para destruir a dinastia de Acabe, o homem que implantou à força da baioneta e da espada o culto a Baal em Israel. Então Deus levanta Jeú, que vai fazer uma limpa em Israel do baalismo, ele vai destruir o baalismo em Israel. Esse Jeroboão II é o terceiro da família de Jeú. Deus havia dito para Jeú que ele tinha 4 filhos governando. Nesse período de Jeroboão II, que governou 41 anos em Samaria, houve paz nas fronteiras. Por quê? Porque a Síria estava cuidando de outras coisas para lá. A Síria, com medo da Assíria, não invadiu Israel. Então Israel está em paz nas fronteiras. E é um período de grande prosperidade interna. Então a riqueza deles, a segurança militar deles, a não ameaça dos inimigos deles, levam agora esse povo a dizer: não, nós conseguimos
conquistar territórios novos. Nós conseguimos avançar as nossas fronteiras quase que para a mesma realidade da época de Davi e Salomão. Estão confiantes. Tudo bem com a gente, não vai acontecer nada. Mas ainda, em sexto lugar, eles estavam confiantes em seu auto-engano. Leia comigo o verso 3, ponha na tela. Vamos juntos? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Irmãos amados, prestemos atenção aqui numa lição espiritual. Você e eu nunca estaremos tão vulneráveis como quando pensamos que estamos seguros demais, inexpugnáveis demais. O mal não vai chegar na nossa casa. O mal não vai chegar na nossa vida. Auto-engano, embriagados pelo seu sucesso, não viam chegar o dia do juízo. O que aconteceu? Preste atenção nisso. Quando morreu esse camarada aqui, esse rei Jeroboão II, quem governou no lugar foi o último, o quarto filho da dinastia de Jeú, foi Zacarias. Ele foi assassinado com pouco tempo que estava no poder. O homem que o matou, Salum, assumiu o trono e foi assassinado. Quem matou esse cara, o Menahem, esteve no poder. O seu filho, Pecaías, assumiu e foi assassinado. Foi Peca. Peca assumiu o governo e foi assassinado. Quem assumiu o poder, Oséias, foi levado cativo pela Síria. Ou seja, depois desse período áureo das 10 tribos do norte, Jeroboão II, dali para frente, foi só conspiração, traição, assassinato, derramamento de sangue. Ou seja, a nação entrou num processo ladeira abaixo, irremediável. Um caminhão de 30 toneladas sem freio ladeira abaixo. A presunção é um grande problema. Quando a pessoa acha que ela está blindada, quando ela acha que nada pode lhe atingir, ela está correndo um grande mal. Eles chegaram a pensar nisso, que o mal jamais os alcançaria. Olha o capítulo 9, versículo 10 de Amós comigo. Ponha na tela, por favor, 9 e 10. Toda a igreja comigo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Presunção. E aqui no verso 3, está escrito: vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Não vai chegar o dia mau, vão fazer e acontecer. Vão pecar à vontade. Estamos seguros. Esse era o problema da nação de Israel. Vamos ao segundo ponto. Uma sociedade corrompida pela degradação moral. Eu chamo a atenção para um ponto muito importante, historicamente falando. Israel só caiu nas mãos do Império Assírio porque já estava podre por dentro. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque estava podre por dentro. Nenhuma nação é forte se ela está corrompida internamente. Isso vale para o Brasil. Isso vale para qualquer nação do mundo. Não dá para você destruir os valores morais e espirituais de uma nação e pensar que essa nação está segura. Portanto, promover o mal, promover a destruição dos valores morais, promover a desconstrução da família, promover o incremento
da falsa religiosidade é minar as bases, é solapar os alicerces da nação. É isso que está acontecendo com Israel. Então vamos ver qual é a degradação dessa nação. Primeiramente, violência desumana. Versículo 3, a parte B. E fazeis chegar o trono da violência. Como assim? O que é que eles fizeram para chegar ao trono da violência? Onde você se respalda para impor a violência? Dentro do nosso sistema atual, sobretudo nos países democráticos, nós temos 3 poderes que deveriam ser independentes. Você tem o poder legislativo, você tem o poder executivo e você tem o poder judiciário. O papel do poder judiciário é manter as leis em vigor. E se alguém sai do parâmetro constitucional, cabe ao poder judiciário trazer de volta para essa segurança jurídica. Sempre que o poder judiciário de uma nação perde esse referencial, a nação está em risco. O que aconteceu com Israel? Vamos ver? Capítulo 2, versículo 6. Olha o que era a violência lá. Põe na tela 2:6. Toda a igreja comigo. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. O que acontece para a destruição da nação? É quando o judiciário perdeu a sua referência de justiça e começa a ser um instrumento da injustiça. Porque notem comigo, se os juízes vendem o justo por dinheiro, quem está comprando? Se alguém vende, alguém compra. Quem está comprando? Os poderosos. Aqueles que vão oprimir o pobre. Aqueles que vão praticar injustiça. Ou seja, a justiça tem lado. A justiça fez uma opção. E não é pela justiça, e não é pela verdade. É para manter um sistema de opressão. E aí a violência começa a campear. Mas vamos a um segundo texto, por gentileza. Capítulo 4, verso 1 de Amós. Põe lá para nós lermos. Toda a igreja comigo. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Eu acho que se Amós vivesse hoje, ele seria denunciado no Ministério Público por usar uma expressão muito pesada para as mulheres. Mas notem vocês que nos bastidores, essas mulheres estão oprimindo os pobres, estão esmagando os necessitados e dizendo ao marido, dai cá e bebamos, ou seja, tome o máximo que você puder, arranque o máximo que você puder, tire o máximo que você puder do pobre, do necessitado, porque nós queremos viver uma vida nababesca, queremos beber, queremos curtir a vida, queremos desfrutar o melhor. Então o que você percebeu? A corrupção das cortes agora entra dentro das famílias, e as famílias estão corrompidas. Mas vamos olhar ainda, capítulo 8, 4 a 6. Vamos ler juntos esses versículos, 3 versículos. Ponha na tela. Vamos lá? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro,
e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Agora você sabe quem é que estava comprando dos juízes. São esses poderosos, que mantêm o controle da economia na mão. Não para promover riqueza, não para promover o bem-estar público, não para promover o desenvolvimento, mas para arrancarem o máximo para si, para viverem nababescamente. Então a violência desumana. Segundo lugar, o luxo excessivo. 6,4. Preste atenção aí. Que dormis em camas de marfim. Ou seja, o problema não é a riqueza. Aqui o problema é a ostentação. Mas o problema não é nem a riqueza nem a ostentação. O problema é a riqueza mal adquirida e a ostentação com a corrupção. O cara pode até ostentar se o que ele está ganhando é honesto, fruto do trabalho e da bênção de Deus. Não devia ostentar. Mas se ele ostenta e ele não está tomando nada de ninguém, ele não está roubando nada de ninguém, o que ele está usando é fruto do seu trabalho, ok, direito dele. Mas o problema aqui é uma ostentação, fruto de quê? Da violência, da injustiça. Dormir em camas de marfim, às custas dos pobres, oprimidos. Não foi isso que levou à Revolução Francesa? Vivendo os reis em tanto luxo, tanta riqueza, tanta pompa. Chegou uma hora que o povo não aguentou mais. Terceiro, a preguiça extravagante. A parte B do versículo 4 diz assim: e vos espreguiçais sobre o vosso leito. Ou seja, para que trabalhar? Para que ralar? Numa canetada você resolve a sua vida. Numa compra de sentença, você resolve o seu problema da economia. Não só estavam dormindo em camas de marfim, mas se espreguiçando, gostosamente. Para que preocupação? Para que trabalho? Se alguém pode trabalhar, e eu pegar o fruto do seu trabalho suado, para que trabalhar se eu posso pegar o dinheirinho suado dos aposentados? Se vocês percebem, meus irmãos, os anos mudaram. Eu estou falando aqui de 700 anos antes de Cristo, eu estou falando aqui de 2.700 anos antes de nós. Mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no que tange a corrupção, é a mesma realidade. Agora, preste atenção nisso. Se o que acontece da roubalheira, e agora o que está em pauta é a roubalheira dos coitadinhos dos aposentados, isso não provoca em nós uma reação, é porque nós já perdemos a capacidade de sentir. Estamos anestesiados. Quarto lugar, glutonaria imprevidente. Versículo 4 ainda diz assim: e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. A dieta deles era riquíssima em proteína. Os coitadinhos lá estão disputando para comprar o refúgio do trigo, por um preço maior, por um peso menor. E essa elite comendo nos banquetes mais requintados, nos restaurantes mais caros, pagando numa garrafa de vinho o que daria para alimentar uma família durante um ano. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Filipenses 3,19, o Deus deles é o ventre. Eles não comem para viver, eles vivem para comer. Mas em quinto lugar, a diversão frívola.
Olha o verso 5 comigo. Leia o verso 5 comigo na tela. Vamos juntos. Que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Vamos pegar a segunda parte do versículo. Davi fazia instrumentos musicais para quê? Para o culto a Deus, para a adoração a Deus. Esses estão fazendo instrumentos musicais para quê? Para eles. Eles estão cantando à toa. Então preste atenção nisso, irmãos. É deleite carnal. Por favor, preste atenção nisso. A música degradante de uma nação é um sinal de que ela está à beira de um abismo. Preste atenção nisso. Alguém já disse que foi Lord Catan: dê-me os compositores das músicas e baladas de uma nação, e não me importarei com quem faz as leis. A música vai formatando a cabeça das pessoas. Formatando a cabeça das pessoas. E quando essa música, ela é composta para o deleite carnal, quando ela dissemina valores distorcidos, quando ela impulsiona o que é errado, quando ela inspira aquilo que é contrário à ética, quando ela vai minando os valores de uma nação, essa música é perversa e essa música vai ter consequências gravíssimas no destino da nação. É isso que aconteceu aqui. Sexto lugar, a embriaguez profana. Versículo 6, põe na tela para todos lermos. Vamos juntos? Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Eles estão bebendo em taças, e aí a palavra é engraçada aqui, viu? A palavra aqui, taças, na língua original, traz a ideia de tigelas. Não é aquela bebida de você se deliciar numa bebida, mas com moderação. Estão bebendo em tigelas. Eles estão bebendo em excesso. Se você perceber, bebida e dinheiro roubado ocupava o topo da lista da sua degradação moral. A partir das mulheres, dizendo para o marido assim: dai cá e bebamos, pega o máximo para a gente beber, nós queremos beber. Preste atenção aqui, quando as mulheres, irmãs, que são as guardiãs dos valores morais de uma família, se corrompem, é porque a vaca já foi para o brejo. A vaca já foi para o brejo. Sétimo lugar, a indiferença criminosa. A parte B do versículo diz assim: estão bebendo em tigelas, mas não se afligem com a ruína de José. Não tem nada que ofende mais o coração de Deus do que alguém estar sangrando, gemendo, sofrendo, sendo oprimido, e eu estou usufruindo o pouquinho que ele tinha, e bebendo, e vivendo nababescamente, e achando que está tudo muito bem. Eu vi um discurso essa semana de uma pessoa dizendo o seguinte: como é que um indivíduo consegue roubar dos velhinhos, dos aposentados, e ir para um restaurante, comer nababescamente com aquele dinheiro, ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Eles faziam isso, e diz a Bíblia que eles não se afligiam com a ruína de José, a ruína do povo. Consequência.
o juízo inevitável. Versículo 7. Portanto, vamos ler de novo, toda a igreja comigo? Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas das escravizadoras. Ou seja, tem causa e tem consequência. O que o homem semear, também ele ceifará. De Deus não se zomba. E eu fico imaginando, seriamente, se o livro de Amós não deveria ser o texto oficial de leitura dos nossos políticos, das nossas cortes, dos nossos legisladores, dos nossos executivos, dos nossos empresários, da elite brasileira. Terceiro ponto da nossa mensagem: um povo sob o julgamento de Deus. Primeiramente, tem um juramento de Deus no versículo 8. Vamos ler a parte A do versículo 8. Põe na tela, por favor. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Preste atenção nisso, que Deus, não tendo ninguém acima dele para jurar, ele jura por si mesmo. E quando Deus jura por si mesmo, é uma sentença irremediável. Deus está mostrando que o decreto dele, incontornável, é que a nação seria levada para o cativeiro. O remédio vai ser muito amargo. Por quê? Porque Deus, ao longo de todo o tempo, vem alertando o povo, Vocês se lembram de Elias, vocês se lembram de Eliseu, vocês se lembram agora de Amós, vocês se lembram de Oséias, vocês se lembram de Miqueias. Está todo mundo dizendo: cuidado, 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 cuidado. Todo mundo tapando os ouvidos aos avisos de Deus. Chegou a hora que Deus diz: basta, chega, acabou. Acabou. Se você perceber no versículo 8, a parte B, a repulsa de Deus, abomino, odeio. E o que Deus abomina? O que Deus odeia? Preste atenção aí. Deus abomina o quê? A soberba. O que Deus odeia? Os castelos. Por que isso? A soberba é no sentido de que eu vou fazer e eu vou acontecer e nada vai me acontecer. Os castelos, porque esses castelos foram construídos com sangue. Essas casas chiques, essas camas de marfim, essas coisas todas que estão usufruindo, é fruto não do trabalho, mas da exploração, da violência, da injustiça. E Deus está dizendo: eu odeio isso, eu abomino isso. Terceiro, vem o abandono de Deus. No versículo 8, ainda diz assim: e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Vamos entender uma coisa soleníssima aqui. Alguém pensa que o maior perigo de uma nação, ou de uma igreja, ou de uma família, ou de uma pessoa, é a presença do diabo? E não é. O maior perigo para uma nação, para uma igreja, para uma família, para uma pessoa, é a ausência de Deus. Quando Deus diz: eu abandono, acabou. E Deus diz: eu vou abandonar. Vou entregar a esse povo à sua própria sorte. E aí está a ruína. Irremediável. Mas o que significa Deus abandonar? Versículo 9 e 10 é a mortandade que assolaria a cidade. Vamos ler versículos 9 e 10, por favor, ponha na tela. Vamos juntos? Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há.
então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o massacre da Síria a Samaria vai ser tal que não vai ter tempo dos mortos serem sepultados. É um juízo avassalador. E aí vem o versículo 11 com a destruição ordenada por Deus. Vamos ler o verso 11 juntos, por gentileza? Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a casa pequena, feita em pedaços. Foi o cativeiro, foi o cerco, e Samaria levou o povo lá para o império deles, e por lá ficaram. O que é que o rei fez? O rei Sargão II, na época, trouxe outros povos que haviam conquistado para essa região de Samaria, para essa região de Israel, e os restantes poucos que ficaram tiveram que agora se relacionar em casamentos de raças diferentes, de línguas diferentes, de religiões diferentes, e formou um povo híbrido que nós chamamos de povo samaritano, que por mais de 700 anos tornaram-se inimigos do povo de Israel, só superando essa crise com o evangelho de Jesus Cristo, que onde entra, quebra muros, constrói pontes e salva vidas. Último ponto desse texto: uma nação sem discernimento acerca de sua perigosa condição. Primeiramente, o profeta vai levantar uma impossibilidade absoluta no verso 12, quando ele pergunta: poderão correr cavalos na rocha? Ele está usando uma figura rural, porque ele era um cara rural, ele era um boiadeiro, e ele era um colhedor de sicômoros, um agricultor. Então ele não vai usar uma figura da cidade se ele é um cara da região rural. E você sabe bem que cavalo não corre em rocha. Cabrito anda em rocha, mas cavalo não. Correr muito menos. Por que ele usa o cavalo? Porque o cavalo era a maior máquina de guerra da época. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Já dizia Davi no Salmo. Então ele está dizendo o seguinte: assim como um cavalo não consegue correr na rocha, assim também Israel não terá livramento naquele dia. É impossível o pecado de Israel ficar sem julgamento, como é impossível um cavalo correr sobre a rocha. Mas aí vem uma inversão criminosa. Não é só o cavalo, não. Ele usa outra expressão também: e lavrá-la com boi. Você não lavra a rocha. Você não pega um arado, fala: vou arar minha rocha hoje, vou arar meu pedregal. Não tem jeito, não dá certo, não funciona. Mas aí vem uma inversão criminosa. Versículo 12, parte B. No entanto, haveis tornado o juiz em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Sabe o que ele está dizendo? Esse povo, essa liderança, essa elite, essa governança, tornou a vida do povo um inferno. O que é alosna, gente? É coisa amarga, intragável, difícil. Eles fizeram exatamente isso aqui no texto. Preste atenção nisso. No entanto, haveis tornado o juízo. O juízo é o que? A justiça. A justiça. Mas a justiça foi tão corrompida, os tribunais foram tão corrompidos, os poderosos estavam tão no controle da situação, os pequenos, os pobres, os indefesos, os inocentes estavam tão oprimidos,
que a justiça para eles foi uma coisa amarga, intolerável, um veneno para eles. É muito triste quando você perde a confiança ou perde a esperança na justiça. Muito triste. O povo só pode gemer e beber um purgante amargo de alosna. Terceiro lugar, uma soberba inconsequente. Vamos ler o verso 13, por favor. Põe na tela. Toda a igreja comigo. Vós os alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? A palavra Lodebar são lugares secos. Lá na terra de Mefibosete, onde ele estava, lembra disso? Essa palavra Lodebar significa coisa de nada. A palavra Carnaim significa poder imaginário. E eles estavam achando que eles tinham conquistado esses lugares por suas próprias forças, pelo seu próprio poder, pela sua própria capacidade. E eles estão dizendo isso porque quem está governando agora, como disse vocês, é Jeroboão II. O cara que passou 41 anos no poder, que não enfrentou nenhuma resistência externa. Período em que o país se enriqueceu demais. Mas a riqueza que o país teve não foi uma riqueza distribuída com justiça. Foi uma riqueza acumulada nas mãos dos poderosos, que exploravam os fracos, debaixo da proteção das cortes. E Deus está dizendo com isso que essa soberba deles é inconsequente e não ficará impune. Por isso, vem a conclusão e o fechamento deste capítulo. Um desterro inevitável. Versículo 14. Põe na tela para todos lermos. Vamos juntos? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até o ribeiro de Arabá. Então preste atenção nisso. Eu estou falando no período de Jeroboão II. A Síria ainda não é um poderoso império. A Síria está lá. Esse período ainda não está acontecendo. Mas a Síria vai se tornar forte. Vai se tornar um império dominador, expansionista, guerreiro, atroz, violento, sangrento. E o texto vai nos informar que Deus levantará sobre eles, acima deles. E esse reino, essa nação poderosa que Deus vai levantar, o Império Assírio, vai dominá-los e vai oprimi-los. Desde Ramá, que fica no norte, até ao ribeiro do Arabá, que fica no sul, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, toda a nação vai ser oprimida. E eles vão colher exatamente o que fizeram com seus próprios irmãos. Eles oprimiram os seus próprios irmãos. Eles não oprimiram estrangeiros, não. Oprimiram o seu próprio povo. Eles oprimiram o restante de José. Eles oprimiram os seus irmãos de sangue. E agora Deus vai entregar essa nação a um império poderoso chamado Império Assírio. Isso ocorreu no ano 722 a.C. Conclusão. Privilégios implicam em responsabilidades. Segundo, altruísmo é melhor do que exploração. Terceiro, soberba desemboca em ruína. Quarto, desobediência deságua em justa retribuição. A lição não é apenas para uma nação
que viveu há 2.700 anos. A lição é para você, é para mim, é para nós, é para hoje. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Que Deus nos dê coração para entender. Que Deus nos dê disposição de obedecer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós acabamos de ouvir a exposição da Tua palavra, solene, grave, pesada, urgente. Nós não queremos apenas olhar por cima dos muros e apontar o dedo para este ou para aquele. Nós te pedimos que tu nos dês humildade, para que a trombeta tocando em Sião, esta voz nos alcance, nos advirta, nos exorte, nos corrija e produza em nós verdadeiro arrependimento para a vida. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos da soberba, livra-nos da injustiça, livra-nos da violência, livra-nos de uma vida hedonista, livra-nos do pecado e dá-nos, Deus, temor ao Teu nome, para vivermos de modo digno do Evangelho, de forma justa, sensata e piedosa nesta geração. Guarda o nosso coração, livra a nossa família, livra a nossa igreja, livra a nossa nação, meu Deus. Tem misericórdia do Brasil. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 139, para a nossa meditação. Salmo 139. Este é um salmo de Davi. E Davi diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, pois eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: encurralados por Deus. Encurralados por Deus. Este é um salmo de Davi, que retrata de maneira belíssima alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem atributos que só Ele os possui, e nós nunca tivemos, não temos e jamais teremos, nem mesmo na glória. Só Deus os ostenta, porque são atributos particulares da própria divindade. Só Deus é autoexistente, só Deus é infinito, só Deus é imenso, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente. Estes atributos são para nós, povo de Deus, lenitivo para a nossa alma, refúgio para o nosso coração, bálsamo para a nossa vida. Entretanto, para o ímpio, para aquele que zomba de Deus, que escarnece de Deus, vira as costas para Deus e se insurge contra Deus, esses atributos de Deus aterroram e apavoram a sua alma. Então aqui, nesse salmo, eu gostaria que observássemos 4 desses atributos de Deus. 3 deles muito conhecidos de nós: a onisciência de Deus, nos versos de 1 a 6, depois a onipresença de Deus, dos versos 7 a 12, depois a onipotência de Deus, dos versos 13 a 18, e me permita criar um neologismo, eu não sei se esta palavra existe, mas eu gostaria de usá-la nessa perspectiva, dos versos 19 ao verso 24, penso que está tratando aqui da onipureza de Deus, a total pureza de Deus. Então, é sobre estes atributos divinos que eu gostaria de conversar um pouco com você neste momento. Primeiro, dos versos 1 a 6, observemos a onisciência de Deus. E Davi começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está partindo do plano geral para o plano particular. Ele está colocando o macro para depois entrar nas áreas específicas da vida. E ele já afirma que Deus o sonda, que Deus o conhece de forma plena, de forma ampla, de forma absoluta. Não há nada na vida dele que Deus não conheça. Aliás, Deus nos conhece mais do que nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Alex Carrel, certa feita, escreveu um livro, O Homem, este Desconhecido. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não podemos sondar de forma plena e total a nós mesmos. Entretanto, Deus nos conhece e conhece de forma absoluta e total.
Entrando no particular, no verso 2 ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. Ele então mostra que Deus conhece os nossos movimentos. Quando nós nos levantamos para trabalhar. Quando nós nos assentamos para descansar. É bem verdade que você pode trabalhar assentado e descansar de pé, mas o ponto é que Deus conhece toda a sua dinâmica de trabalho, seja levantando e seja ao final se assentando. Deus conhece toda essa trajetória, toda essa dinâmica da sua agenda. Mas mais, o versículo de número 2 nos diz que de longe penetra os meus pensamentos. Bom, diz os entendidos que passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. E eu estou certo de que se as pessoas que convivem conosco soubessem de tudo quanto nós pensamos, elas se afastariam de nós horrorizadas, escandalizadas. Tem horas que nós ficamos escandalizados com nós mesmos, por pensar determinadas coisas. O que é maravilhoso é que mesmo Deus, conhecendo todos, não alguns, de longe penetras os meus pensamentos. A despeito disso, de penetrar, de diagnosticar, de vasculhar, de perceber, de sondar tudo isso, ainda assim Deus nos ama e não nos escorraça. Este Deus é maravilhoso de fato. Mas em seguida, verso 3, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Note você que ele usa uma palavra esquadrinhar. Isso significa que Deus vai fundo, que Deus vai nas últimas consequências, que Ele vai naquelas camadas mais baixas que nós tentamos guardar as 7 chaves no cadeado. Pois até essas coisas mais secretas, mais íntimas, lá do recesso da nossa vida, Deus sabe tudo. O nosso andar, o nosso deitar, e Ele conhece todos os nossos caminhos. Então Deus sabe onde você vai, Deus sabe o que você faz, Deus sabe tudo a seu respeito. Não há nada que você possa esconder desta onisciência plena de Deus a seu respeito. Você está encurralado por Deus. Mas quando chega no verso 4, ele diz algo interessante: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Diz os entendidos que quando você profere uma palavra, você já tem 8 palavras engatilhadas no seu consciente. É por isso que você não quebra o seu discurso. É por isso que você não rompe a sua lógica de raciocínio ao falar. Pois Deus conhece até aquelas palavras que ainda não estão no gatilho para serem proferidas. Antes de você proferi-las, Deus já sabe. Então, há muitos discursos que nós não chegamos a proferir e que Deus conhece. Muitas palavras que nós engolimos e Deus as vê jogadas ao ar. Deus conhece o que falamos e Deus conhece o que intencionávamos falar. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Não há como ter qualquer coisa fora do conhecimento deste Deus que nos encurrala. Então note você, no versículo 5, ele retrata essa forma de Deus nos cercar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, você está de fato encurralado por Deus. Ele cerca você pela frente, Ele cerca você por trás, Ele coloca sobre você a sua mão, não tem como escapar, não tem como fugir.
Mas se esse Deus é o seu Pai, se esse Deus é a razão da sua alegria, da sua paz, da sua vida, se Ele é o contentamento do seu coração, esse conhecimento não vem para apavorar você, para atormentar você, vem para trazer um grande refrigério para o seu coração. Deus conhece você e apesar de conhecer você, Ele protege você, apesar de conhecer você, Ele ama você não por aquilo que de bom vem em você, mas Ele ama você não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, Ele ama você. Este é o Deus inescapável. Pois bem, depois que ele trata da onisciência de Deus, a partir do verso 7 até o verso 12, ele vai agora abordar um outro atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença de Deus. Vejamos. Olha a pergunta do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque talvez esse é o sentimento natural do ser humano. Já que Deus nos encurrala, será que eu consigo escapar? Será que eu consigo ir para algum lugar que Ele não esteja lá? Será que eu possa fechar a porta do quarto, apagar a luz para ninguém ver e Deus fica de fora? Será que eu posso fazer alguma coisa onde Deus não seja testemunha? Será que eu posso estar em algum lugar que eu escape do olhar investigador de Deus? E então, Davi vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Nessas duas perguntas, ele começa então, a partir do verso 8, a pensar em algumas possibilidades. Primeiro, se suba aos céus, lá estás. Então, as alturas excelsas. Pensa comigo, neste céu que você vê a olho nu, ou neste céu, espaço sideral que você não vê a olho nu, ou talvez pense até no terceiro céu, onde está o trono de Deus. Qualquer lugar que você subir para as alturas, Deus estará lá. Então não tem montanha alta, não tem refúgio secreto que possa ocultar você dos olhos onipresentes de Deus. Mas veja a segunda possibilidade, do versículo 8. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Você sabe que o mar, ele tem depressões mais profundas do que a montanha mais alta do planeta. A montanha mais alta do planeta é o Pico Everest, com 8.800 metros de altitude, pois há depressões para dentro do mar com mais de 9.000 metros. Pense você tentando se esconder lá no Nadir, lá nas profundezas, lá nas regiões mais abissais, dos mares mais profundos, pois Deus estará lá. Deus estará lá. Veja comigo, no verso de número 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. É claro que na época de Davi, talvez a navegação ainda não estava tão desenvolvida, e ele tinha consciência de que havia outros territórios a serem explorados, outros rincões distantes a serem conhecidos, e ele talvez pense na possibilidade dos mares mais remotos, mais distantes, e ele então imagina essa cena: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E agora ele pega a ideia da onipresença de Deus, não como algo que vai apavorá-lo, mas como algo que vai abraçá-lo, que vai sustentá-lo, que vai cercá-lo, que vai sustê-lo diante de uma cena tão complexa quanto essa que ele registra no versículo 10. Agora pense comigo, vamos levar para os versículos 11 e 12. Se eu digo, agora ele está conversando com ele mesmo, está cogitando, num solilóquio, numa conversa no espelho. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quanta tolice hoje, não? Eu e você praticamos. Da gente pensar que pode esconder-se de Deus, pode dar uma escapadinha
da presença onisciente deste Deus. Não adianta fechar o quarto, não adianta apagar a luz, não adianta fazer alguma coisa que os homens não estejam vendo, que os homens talvez nunca vão ver, se Deus está vendo, se Deus é testemunha, porque para Ele escuridão e luz é a mesma coisa, luz e trevas é a mesma coisa. Ele enxerga no escuro, Ele enxerga na curva, Ele enxerga o que o homem não pode ver. Então, Davi está aqui mostrando que você e eu estamos de fato encurralados por Deus, porque Ele conhece tudo e está em todo lugar. Mas vamos ao terceiro ponto, porque agora a partir do verso 13 ao verso 18, ele vai desenvolver um raciocínio para tratar conosco acerca de um terceiro atributo incomunicável de Deus. Já tratou da onisciência, já tratou da onipresença, e agora nos versos 13 a 18, ele vai tratar da onipotência de Deus. Vejamos, ele começa a observar o seu corpo, e pense bem que Davi está escrevendo esse texto 1000 anos antes de Cristo, portanto eu estou falando que Davi está escrevendo esse texto há mais de 3.000 anos, quando as ciências biológicas não estavam ainda desenvolvidas. E hoje, nós temos muito mais compreensão, talvez científica, do que Davi tinha no seu tempo, e ele escreve isso aqui por revelação de Deus, que conhece o futuro do seu eterno agora, e que é o pai da própria ciência, porque todo saber é uma dádiva de Deus. O homem recebeu de Deus inteligência para pesquisar, para perquirir, para investigar, e esse saber vem de Deus. É por isso que alguém já disse, e eu preciso concordar necessariamente, é que entre a ciência e a Bíblia não há contradição. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida nunca vão entrar em contradição. Alguém já disse que um pouco de ciência afasta você de Deus, mas muita ciência aproxima você de Deus. E Davi está descrevendo algo aqui que a ciência hoje retrata de maneira tão bela. Se não, vejamos. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Veja 14. Graças te dou. E agora, quando ele para pensar da maneira como Deus fez o seu corpo, da maneira como Deus o teceu lá no ventre da sua mãe, ele não tem outra atitude a não ser gratidão. Sobretudo hoje, dia das mães, a gente tem que parar e agradecer mesmo. Deus usou a minha mãe, Deus usou a sua mãe para nos trazer ao mundo, e esse milagre da vida se desenvolvendo desde um pontinho que era invisível ao olho humano. Você começou, estava lá naquele pontinho, exatamente toda a potencialidade da sua vida, e Deus foi desenvolvendo este milagre que é você. Você é um milagre de Deus. Graças te dou, verso 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele está extasiado, ele está encantado com o milagre da vida, da maneira como Deus o gerou no ventre da sua mãe. E ele diz, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então eu gostaria de dizer a você, que está aí me acompanhando, você não é obra do acaso. Mesmo que seus pais não tenham planejado você, Deus planejou. Você não é resultado de uma evolução, você não veio de uma ameba, nem de um símio, você é obra das mãos do Criador. Você é especial pelo fato de que o seu Criador é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem criou você, foi Ele quem formou você, e de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Em vez de você viver a vida esquecendo-se de Deus, que você reconheça isso e dê graças a Deus, como fez Davi. Voltemos os olhos ao verso 15.
Olha o que ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. E ele avança para o verso 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Paremos para pensar um pouquinho aqui. Hoje os legisladores, ou as nossas cortes discutem aqui, ali, acolá, acerca da questão do aborto. Alguns dizem não, que a vida começa só depois dos 3 meses, e até os 3 meses não tem problema. Outros querem buscar outras alternativas. Entenda uma coisa: a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. Davi está se referindo a si mesmo como uma pessoa, mesmo quando era ainda uma substância informe no ventre da sua mãe. Então, esse texto já seria absolutamente suficiente para nós dizermos um não sonoro ao aborto. Precisamos reconhecer que Deus é o autor da vida e só Deus tem autoridade para tirar a vida. Hoje nós podemos compreender um pouquinho melhor o que Davi está aqui dizendo. Dr. Marshall Nirenberg foi um biólogo e ganhou o prêmio Nobel de Biologia no século passado, quando disse que você e eu, nós somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. E ele então, lançando-se nessa investigação e nesta pesquisa, ele foi descobrindo algo fantástico. Fantástico. É que você é um ser não só programado geneticamente, mas você é um ser único. Único. Não tem ninguém no mundo igual a você. É como se Deus tivesse feito você e jogado a forma fora. Ele descobriu que você e eu temos cerca de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma dessas células, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. É exatamente esta linguagem que Davi está mostrando aqui, de que maneira assombrosamente maravilhosa Deus foi entretecendo você no ventre da sua mãe. Você então é obra-prima da criação de Deus. Quando Davi descreve tudo isto, ele chega no verso 17 extasiado, completamente extasiado. E diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E agora ele começa a pensar nos pensamentos de Deus, nos pensamentos de Deus, nos pensamentos de Deus, e diz assim, no verso 17: e como é grande a soma deles. Eu quero dizer para você que Deus pensou em você antes de criar o mundo. Deus colocou o coração dele em você antes de lançar os fundamentos da terra. Você não é produto do acaso. Então pense sobre esta verdade gloriosa da onisciência de Deus, que escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, Ele já tinha escolhido você para a salvação em Cristo Jesus. Que glória bendita é pensar neste plano de Deus, nesses pensamentos de Deus, nos decretos de Deus que são eternos a seu respeito. Ele chega a usar uma linguagem humana no verso 18, falando dos pensamentos grandes de Deus, e diz assim no verso 18: se os contasse, excedem os grãos de areia. Você já tentou contar os grãos de areia? Pegue um dia, lá na praia, quando você tirar um dia de férias, quando voltar aí a quarentena, vai lá e pega assim, na concha da sua mão, um punhado de areia, leve para casa, bota numa tábua de vidro e tente contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão.
Pois Davi usa uma linguagem aqui metafórica, figurada, para dizer o seguinte: excedem os grãos de areia. Quantos grãos de areia tem? Quantas estrelas tem? Pois os pensamentos de Deus excedem aos grãos de areia, diz Davi. E ele diz assim: contaria, sem jamais chegar ao fim. É verdade. Você não pode esgotar com a sua mente finita aquele que é eterno e infinito. Então, dito isto, ele agora parte para a conclusão do salmo, da sua reflexão, falando acerca daqueles que, apesar de terem conhecimento de Deus, como diz Paulo em Romanos, não o glorificaram como Deus. Daqueles que tentaram sufocar a verdade, mesmo tendo conhecimento dela. E olha o que ele vai dizer no verso 19: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele vai mostrar para nós que o zelo que ele tem não é por ele, porque as pessoas estão falando mal dele, fazendo mal para ele. O zelo de Davi é porque as pessoas estão se insurgindo contra Deus. Ele tem zelo